bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a idade ideal para trabalhar com o Pilates para criança. Hoje eu trouxe mais material aqui, inclusive eu quis trazer aqui para vocês alguns dos materiais que eu utilizo, tá? Né? Aonde eu realmente me abasteço também, porque eu não posso falar só daquilo que eu acredito, mas também de livros que eu estudo, né? Que não são pequenos, são bem grandes. Tem mais dois ali que eu acabei não pegando, mas que é importante, até vou pegar esse aqui para mostrar para vocês. Que é também a questão do desenvolvimento infantil, tá? Então, hoje, o que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai falar muito da questão da idade. Quando a gente está começando a aprender um pouco mais sobre uma metodologia que trabalha com crianças, vocês precisam entender que crianças, ela passa por diversas fases. Fases de amadurecimento, fases de desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento psicológico, né? Então, a criança, ela nasce com muitas coisas, mas ela vai, com o passar do tempo, se desenvolvendo e ela vai aprimorando, melhorando várias dessas habilidades, ok? Então, o que eu vou trazer para vocês, principalmente na aula de hoje, é o que acontece com o método que eu ensino. Eu não posso dizer para vocês, né? Olha só, você pode trabalhar com essa idade se eu não tiver testado e se eu não tiver a certeza do porquê aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. Então, é muito importante que você tenha clareza aqui nessa aula de hoje e principalmente no que vai ser passado aqui, de que o que eu vou falar aqui é referente ao método Pilates for Kids, ao método de ensino que eu utilizo, que eu desenvolvi para ensinar o Pilates para criança, ok? E baseado em desenvolvimento, baseada inclusive em autores que defendem algumas coisas, que defendem alguns posicionamentos, que nos dão um entendimento do que acontece com a criança, é que a gente realmente tem que entender que a criança vai passar por fases. Uma das coisas que eu sempre falo, e que eu já devo ter falado isso, e vocês podem dizer assim, mas Dani, está falando de novo sobre isso, é de que a gente não pode tentar ensinar a criança da mesma forma que a gente ensina o adulto, da mesma forma que eu ensino uma pessoa já madura, da mesma forma que eu ensino alguém que já passou por essas fases. Por que eu não posso tentar fazer dessa forma? Porque a criança, ela ainda não tem as conexões nervosas todas maduras, ela não tem as coordenações aprimoradas, ela não tem o desenvolvimento das habilidades pronta, e isso vai impedir muitas vezes que ela, por mais que ela queira, ela não consiga executar aquilo que você quer. Então, não é às vezes porque a criança, ela não quer, é porque ela não está preparada para aquilo. Ela não está no processo e ela não está nessa fase para desenvolver determinados movimentos ou entendimentos de algumas coisas. Então, o primeiro passo para quem começa a trabalhar com criança é saber que a criança vai estar passando por fases e que essas fases elas realmente fazem parte desses desenvolvimentos e quando você entende o que está acontecendo com a criança, facilita o seu entendimento, facilita o seu trabalho, facilita para que ela, inclusive, goste do que está sendo feito, e aí você realmente encontra o equilíbrio, e qualquer pessoa que entenda de criança, que entenda de desenvolvimento, que entenda de maturidade, vai perceber que você também está fazendo de acordo com o desenvolvimento daquela fase de idade, tá? Então, é muito, muito, muito importante que você conheça. Vânia, eu tive um pouco por cima na faculdade, eu sei. Para quem é da área de educação física, né? A gente acaba estudando as fases do desenvolvimento motor, principalmente pela visão de Piaget, de Vygotsky, de Galahu, enfim, mas alguns autores, né, eles não tratam muito da questão do desenvolvimento motor. Outros já trabalham mais, que é o que a gente vai estar aprimorando, né? Então,
É importante conhecer? Sim. A gente vê tudo isso na faculdade? Não. A gente vê muito por cima? Sim. Quem é fisioterapeuta, então, creio eu que tem ainda mais superficial, né? Então, aí confunde. Porque às vezes você fica pensando, poxa, mas por que eu não posso trabalhar com uma criança de 3 anos? Se ela é criança, né? Então, inclusive, esses dias eu recebi uma pergunta de uma pessoa que ela estava amadurecendo essa ideia, essa vontade, já tinha pessoas buscando, inclusive, o trabalho dela, porque ela já estava realmente fazendo essa divulgação do Pilates para criança. E aí, ela me perguntou, Vânia, olha só, me pediram para trabalhar com crianças de 1 ano em diante, né? De 1 ano em diante. E aí, eu perguntei para ela, o que você disse? Eu disse que eu ia trabalhar. Ela me falou, essa pessoa. E aí eu disse, mas baseado em que você vai realmente fazer um trabalho com uma criança de 1 ano, né? E aí ela disse, pois é, por isso que eu estou aqui. Aí, realmente, né, eu entendi por que a pessoa respondeu isso, porque ela realmente não tinha noção do que ela estava falando, né? Então, uma criança com 1 ano, 2 anos, ela não está pronta para ser inserida, né, no contexto do Pilates, né? Inclusive, tem uma fase que a gente introduz o Pilates, que eu vou falar durante a live de hoje. Mas é importante você entender que não é a criança com 1 ano que você já vai conseguir trabalhar com o Pilates. Não é uma criança com 2 anos, com 3 anos. E por que que não é? Porque ela está em fases onde ela está trabalhando e ela está amadurecendo esses estágios, essas fases de desenvolvimento dela, do cognitivo, do motor, do desenvolvimento que ela precisa desenvolver. Então, é importante que você tenha essa clareza, que você entenda que fase eu vou estar pegando essa criança. Porque se você pegar a criança numa fase que ela realmente não está preparada, as chances são de que ela vai olhar para você e ela vai ficar muito quietinha, mas ela não vai fazer o que você está solicitando. Ou então ela não vai ter noção do que você está falando. Sabe quando você fala e a pessoa não entende? É isso que acontece. Não existe uma comunicação. Por quê? Porque você está falando algo que para ela não entende. Então, existe essa fase, inclusive, que você possa estar se frustrando, né? Porque na realidade você vai achar que o problema é seu e na realidade não é o seu problema. O problema é que não está no momento adequado, não está na fase oportuna, não está da maneira que deveria realmente estar iniciando, né? Então é importante você ter essa clareza, tá? Quando eu fiz o curso de Pilates, o professor falou que poderia ser crianças a partir do entendimento, daí crianças a partir de 7 anos. Vamos ver se é isso, José? Vamos ver depois? E aí eu vou realmente passar para vocês, tá? Então aguenta aí. Então, primeiramente, você tem que ter clareza do que cada fase da criança e vai estar trabalhando. O que ela trabalha em determinadas fases? O que eu espero em determinadas fases? Como é que eu identifico se aquela criança ela está madura ou ela não está madura? Inclusive, é muito importante vocês saberem que já existem, inclusive, estudos que falam de primeiros filhos, né? Então, o primeiro filho, primogênito, e filhos, segundos filhos, terceiros filhos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro filho, ele demora mais para se desenvolver, né? Mais para amadurecer do que o segundo ou o terceiro filho. Sabe por quê, gente? Porque os pais, que são os primeiros intermediadores, eles têm muito medo e muitas vezes eles cuidam muito, né? Então, eles ficam muito em cima da criança. Isso faz com que a criança demore mais para fazer determinados movimentos, para fazer determinadas ações. E isso vai ter uma diferença lá na frente. Crianças que são segundos filhos, terceiros, enfim, aí em diante, elas amadurecem mais por quê? Porque os pais já passaram por essa fase, porque os pais já entenderam que a criança vai cair, vai levantar e tudo bem, vai continuar. Então, inclusive, isso é um fator que vai interferir e que vai dar um impacto lá na frente. Tá? Então, é importante vocês entenderem que existe fases, existe. E mesmo nas fases, existem crianças mais maduras
e menos maduras, de acordo com o meio que ela convive, tá? Então, isso também é importante vocês entenderem. Mas, Vânia, eu posso, então, começar com que idade, né? Então, as pessoas normalmente me perguntam, qual é a idade? Existe a idade que a gente começa a trabalhar com o que eu chamo de pré-pilates, dentro do método Pilates for Kids, né? Que seria o quê? Uma preparação para o Pilates Kids. Então, por exemplo, eu preciso fazer com que aquela criança possa estar sendo trabalhada numa fase anterior para que eu consiga trabalhar as habilidades que eu vou usar nela quando eu realmente puder trabalhar com ela, tá? Então, para que vocês tenham uma ideia, né, a gente inicia com a criança no pré-pilates, né, por volta dos 4 anos, tá? Então, assim, Vânia, com 4 anos, a criança está na fase fundamental, especificamente no estágio elementar. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a criança, nessa fase, ela está mais madura do que numa fase anterior, com 2 anos, 3 anos, que ela está iniciando. Então, nessa fase elementar, que vai de mais ou menos de 3 a 5 anos de idade, ela realmente está nesse estágio e é onde ela começa a fazer os movimentos de uma forma mais fluida, né? Que para quem sabe o que é fluida, é um movimento que ele não é todo quebrado, né? Tipo assim, como se fosse um robozinho. Ele flui, ela consegue executar. Então, a gente começa a trabalhar com pré-pilates por volta dos 4 anos. Por que não 3, Vânia? Porque normalmente 3 ainda está muito imaturo. Ela está chegando no elementar, tá? Então, nos dias de hoje, inclusive, as crianças de hoje que vocês vão trabalhar, elas estão ainda menos maduras do que quando nós éramos crianças, né? Quando nós fomos crianças. Por quê? Porque na nossa época, nós tínhamos, né, a possibilidade de realmente, né, estar nos desafiando. Nós tínhamos a oportunidade, às vezes, de estar nos pátios das nossas casas, as nossas mães na época, né? E eu falo isso mais ou menos da minha idade, né? As nossas mães normalmente não trabalhavam fora, então elas deixavam a gente se desenvolver um pouco mais, tá? Então, hoje, inclusive, a criança está um pouco menos madura, tá? Do que a nossa época. Então, 4 anos a gente chama de pré-pilates, tá? Dentro do método Pilates for Kids. Então, eu começo a trabalhar muitas habilidades que eu vou precisar que ela esteja, inclusive no momento que eu for inserir ela no estágio maduro, né? E aí a criança entende o que é saltar, o que é pegar, o que é caminhar em determinado lugar, o que é rolar. Esse tipo de habilidade você precisa ter maduro para você, então, inserir o Pilates, tá? Então, para quem falou antes, é por volta de 6 a 7 anos, de acordo com a criança, tá? Então, eu gosto de inserir, e ensino, inclusive, que por volta 6 a 7 anos, você insere o Pilates, o método Pilates for Kids, tá? Que aí realmente é uma metodologia que a criança vai ter conhecimento, vai ter habilidade, vai estar madura para executar. E aí, quando você trabalha com essa criança, quando ela consegue executar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está orientando, ela passa a realmente valorizar mais a sua aula. Porque pensa você, a criança chega na sua aula, as crianças no caso, né? Você está trabalhando com elas ali. Ela tá ali, começa a fazer alguma coisa, e aí quando você começa a trabalhar os exercícios ou trabalhar algumas coisas para ela fazer, ela não consegue. Aí você vai lá e diz, então vamos fazer esse. Ela também não consegue. Aí ela vai, você continua fazendo, ela também não consegue. Essa criança, ela vai fazer com que ela seja desmotivada a continuar na aula. Por quê? Porque ela não está acompanhando. Então, ela se sente muito atrasada e ela se sente inferiorizada perante aos outros colegas. Então, você, quando consegue trabalhar ela antes, você vai trabalhando as habilidades dela, porque aí quando você chega realmente com o método, né, ela vai conseguir retribuir, ela vai conseguir fazer o que precisa ser feito, tá?
E aí você pode continuar com a metodologia, tá? Eu vi que alguém escreveu aqui, deixa eu ler. O trabalho de intervenção e estimulação precoce ocorre entre 0 a 3 anos, 11 meses, objetivando que a criança atinja os marcos do desenvolvimento. Após isso, são estimuladas as habilidades psicomotoras. É isso mesmo. Só que nós, como profissionais de Pilates para a criança, você tem que trabalhar o Pilates na criança. Você não pode simplesmente chegar numa criança de 1 ano, de 2 anos, e fazer um trabalho que é um trabalho de estimulação e dizer que está trabalhando Pilates, né? Então, existe essas fases, inclusive, bem colocado pela Luciana aqui, né? Mas essas fases são fases que são anteriores ao método que você já vai começar a implementar. Porque se não tiver estimulação, se ela não tiver as habilidades psicomotoras, as habilidades manipulativas, locomotoras, de equilíbrio, elas realmente estando praticamente elementar, que seria numa fase que está, digamos que dá para dizer que ela consegue fazer até o maduro, você realmente não consegue evoluir com essa criança, tá? Então, muito importante você ter essa clareza. 4 anos em diante funciona bem. Por que eu digo que funciona? Porque eu já tive que trabalhar com criança de 3 e é torturante. Por que é torturante? Porque a criança não faz aquilo que você está pedindo. Porque ela tem que ter um outro tipo de intervenção, não conforme a gente realmente orienta dentro do Pilates para criança. Então, assim, você pode escolher, inclusive, trabalhar com fases mais iniciais, como a preparação do Pilates para criança. Sim, você pode, inclusive, mas vai ter profissionais que vão se sentir que você realmente precisa estar atuando, né, de uma forma que se sinta seguro. Não, eu quero trabalhar com movimentos que eu enxergue que seja o Pilates. Então, você tem que começar a trabalhar com crianças a partir dos 6 anos. Eu já vi pessoas falando que tem que ter 8 anos. Gente, por que 8 se você pode começar com 6? Se a criança já está madura, se a criança já pode ser inserida. Se para vocês terem uma ideia, a criança é alfabetizada com 6 anos, porque é considerado o momento do start. É ali que se começa. É ali que a criança está preparada, então, para entender tudo que vai ser acontecido. Então, não é somente na questão motora, mas é também na questão cognitiva, tá? Sem contar que o motor, ele alimenta, inclusive, né, toda a parte cognitiva da criança. Para vocês terem uma ideia, crianças com problema de equilíbrio, com problema de habilidades trabalhadas dessa forma que não foram trabalhadas, por exemplo, elas têm dificuldade na escrita. Elas têm dificuldade em realmente ter um tônus muscular para fazer uma letra, para fazer um desenho. Às vezes ela pega muito leve, às vezes ela calca muito. Então, inclusive, o desenvolvimento motor afeta na parte depois da alfabetização também. Então, é importante, Vânia, trabalhar? Sim. É importante a gente fazer várias atividades que estejam de acordo com a idade dela? Sim. Mas o método em si, eu oriento e ensino vocês a começarem a trabalhar por volta dos 4 anos e vai até por volta dos 12 a 13 anos. E por que, Vânia, até os 11, 12 anos? Porque é onde ela realmente conclui uma das fases importantes da criança, que é a fase especializadas, tá? E aí o que acontece? Depois dessa fase é quando a criança começa a lapidar as suas habilidades. Então, por volta dos 12 anos é onde ela entra num grau de empenho melhor, de habilidades sendo mais desenvolvidas, onde isso fica para ela, porque agora ela vai fazer o quê? Ela já sabe fazer o movimento, ela vai aprimorar, tá? Para alguns esportes, isso é tarde demais. 12 anos é tarde demais. Tem crianças, por exemplo, no caso da ginástica, para quem conhece um pouco mais sobre o assunto, a ginástica artística, por exemplo, 12 anos já é muito tarde para estar aprimorando. Elas começam a ser um trabalho anterior. Então, a criança da ginástica, ela está exposta a um trabalho de aprimoramento muito anterior. Então, ela precisa de mais habilidades, por isso que as crianças
elas são estimuladas realmente a um trabalho mais forte, tá? Isso é um caso específico, tá? Então, por que até os 12, Vânia? Porque também em volta de 12, 13 anos é um momento em que acontece um outro estágio, então a criança parte para um outro estágio, é um momento que a criança ela está numa fase que ela está indo, né, de criança para pré-adolescente, ela está numa fase que às vezes ela mesma ela não consegue se identificar se ela é criança ou se ela é adolescente. Ela às vezes gosta de alguma coisa, às vezes ela já acha que é muito infantil. Então, é um momento que vai variar de criança para criança, tá? Mas é mais ou menos por aí o corte, tá? E aí, o que você faz com essa criança de 12, 13 anos? Você faz o corte, diz para ela, não, acabou o tempo do Pilates Kids, e agora você vai para adulto? Ou você faz uma transição para que ela chegue lá? É isso que acontece. Então, por volta dos 12, 13 anos, você, inclusive, vai ter que perceber a criança. É muito natural você perceber se a criança está evoluindo ainda com o método Pilates for Kids, se ainda está sendo atrativo para ela, se ela ainda está se realizando, e isso é muito visual, você vai conseguir ver na própria criança se aquilo está satisfazendo ou se ela está meio assim, sabe, meio para baixo, com o olhar de que aquilo não está agregando, mas isso aqui é muito, muito infantil, sabe? Você percebe. E aí é o momento do corte. E aí é o momento que você faz com que ela realmente pule para uma fase maior. Mas aí, com 12, 13 anos, ela já vai ter toda a base do método Pilates for Kids que você fez, tá? E aí ela já pode ser, aí sim, inserida nos aparelhos. Aí você passa a utilizar a metodologia adulto com essa criança, que na realidade já está numa fase de transição. Ela está indo para uma fase mais madura, onde ela vai lapidar os movimentos, onde ela vai ser exigida mais, onde você vai exigir mais o grau de realização daqueles movimentos, aprimorando cada vez mais, exigindo cada vez mais. O que não acontece, né, nesse grau de exigência com uma criança que está aprendendo, está começando, está sendo inserida nesse mundo, né? E isso realmente vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, assim, para quem, né, estava na dúvida de qual idade e como se trabalha, é importante que você tenha uma informação. Você pode e você vai estar respaldado para saber trabalhar com criança de 4 a 12, 13 anos, que é um método, ele realmente funciona, ele é provado, ele realmente tem os resultados. Eu posso garantir para você que vai gerar resultados, né, seguindo a orientação durante essas idades. Agora, se você quiser ter um foco mais específico numa idade somente, você pode? Pode. Você não necessariamente vai precisar trabalhar com todas essas idades. Você pode, muitas vezes, ser um profissional, ou ser uma instrutora, um instrutor, ou um professor, ou enfim, de uma área que você tem mais facilidade. Tem pessoas que gostam de trabalhar com crianças bem pequenas. E aí é aquela criança de 4, 5 anos, onde você vai ter uma conversa mais infantilizada, onde você vai falar com ela de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais que ela se sinta acolhida, tá? Que é diferente de uma criança de 12 anos, que você não pode ter a mesma linguagem, que você não pode tratar ela como uma criancinha, porque ela vai se sentir inferiorizada. Então, você pode escolher as áreas? Pode. Você pode trabalhar com todas? Pode, desde que você entenda que cada fase tem uma necessidade, cada fase está num desenvolvimento, cada fase eu preciso trabalhar algumas habilidades. E é aí que você começa a entender que nem todos os exercícios dos adultos podem ser ensinados para as crianças. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Por que realmente o Pilates adulto é para adulto? Porque ela já passou, o adulto ele já passou. Mas, Vânia, eu tenho um adulto que é muito descoordenado. Vânia, eu tenho adulto que é muito descoordenado. Eu tenho adulto que, meu senhor, não sabe fazer nada. Por quê? Porque muito provável que ele passou por essas fases e não foi trabalhado o suficiente.
É muito provável que ele tenha, às vezes, pulado de fases, né? E aquele espaço que ele deveria ter sido trabalhado, ter sido estimulado, ter sido cobrado, ter sido dada a oportunidade, inclusive, de ele trabalhar, não foi feito. Então, fica uma lacuna naquelas fases e que muito provavelmente vai refletir lá na frente. Então, tem vários adultos que têm problema de equilíbrio, porque nunca foram trabalhados. Tem várias pessoas que têm problema de coordenação. Tem várias pessoas que têm problema de tempo e espaço. Aquela pessoa que ela não consegue, né, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ela não consegue ter o tempo de um movimento que ela tem que fazer. Por quê? Porque quando ela era criança, porque quando ela teria que ter habilidades, quando ela deveria ter trabalhado essas habilidades, foi pulado. E aí isso causa uma falta de trabalho que vai refletir lá na frente, que normalmente não é algo que possa interferir muito, porque essa pessoa muito provavelmente não vai desenvolver uma habilidade para um atleta, para um alto rendimento, para realmente ser um profissional que vai estar usando, né, suas habilidades como uma forma de trabalho, né, como é os atletas de alto rendimento, de Olimpíadas, enfim, porque esses precisam ter toda essa base. Por que vocês acham que existem as escolinhas de base? Por que vocês acham que se trabalha muito a base? Porque quando eu chego no momento oportuno, a base está pronta. Eu não tenho uma lacuna, eu não tenho problema, eu não tenho aquela peça que falta para mim progredir com o movimento. Então, vocês precisam entender que não dá para pular etapa. E uma das coisas que é muito fácil de entender é quando a gente percebe um bebê, por exemplo. Um bebê, ele não pode pular uma das fases que é o engatinhar. Por que ele não pode e não deveria, inclusive, apesar de nós sabermos que existem pais que às vezes dizem: ai, mas eu não quero que o meu filho engatinhe, porque ele vai se sujar, ele vai se machucar. Gente, é a pior coisa que você faz, né? Os pais. Porque na realidade você está pulando uma etapa da criança. E às vezes os pais querem que ele já saia caminhando. Como que ele vai sair caminhando se ele tem que passar todas as fases? Entenderam? Quando a criança está engatinhando, ela inclusive está fazendo as curvaturas, né, as lordoses da coluna, tanto cifótica quanto da lombar. Ela está trabalhando o fortalecimento de braço para que depois ela tenha força de realmente segurar as coisas. Então, às vezes as pessoas que não entendem o desenvolvimento motor, elas acabam achando que isso não vai interferir, mas lá na frente é visto e é percebido as crianças que não fizeram. Vocês vão perceber muito rapidamente que às vezes você tem crianças com as mesmas idades, mas uma muito aquém, porque não foi estimulada, porque não foi feito um trabalho, porque foi muito podada. E o podar, às vezes, é os pais que têm medo, né? Eles têm receio de deixar a criança, porque ela vai se machucar. Mas a criança tem que aprender que tem que cair e levantar. Então, é importante você saber isso, porque daí vai fazer todo sentido. Quando você vê uma turminha com as crianças de 6, 7 anos, é perceptível, né? A criança que foi menos estimulada, ela fica aquém das outras. Ou até mesmo a criança que foi muito estimulada. Ela já pode, muitas vezes, ter a idade, mas ela já tem que estar sendo estimulada mais, porque ela já foi trabalhada. Uma das coisas que acontece por exemplo, quando a criança vem de um profissional ou vem de uma família que entende isso, ou que estudou sobre isso, porque daí os pais acabam trabalhando mais isso, acabam deixando a criança se desenvolver e ela desenvolve rapidamente. Isso aconteceu com as minhas filhas, por quê? Porque eu sabia disso. Então, eu deixei elas realmente estarem desenvolvidas. Então, hoje eu consigo perceber ainda mais, né, pela prática, pelo tempo que eu estive trabalhando, inclusive com elas e estudando ao mesmo tempo, é perceptível como que hoje, por exemplo, a Valentina, que tem 8, 9 anos, as habilidades dela, muitas delas já estão concretizadas, já estão realmente lapidadas, porque ela passou mais rápido por essas fases, porque a base foi bem feita. Então, gente,
e me aprofundei um pouco mais aqui em cada uma das fases, porque é importante você saber. Você que vai trabalhar com criança, você precisa ter essa clareza. Você precisa saber o que acontece. Mas, Vânia, o que eu vou fazer? É explicado, inclusive, o que você tem que trabalhar, quais são as atividades que trabalha essas habilidades que a gente precisa trabalhar. Tudo isso é pensado para que você possa estar fazendo essa base. Né? Então, para que realmente você saiba o que fazer com determinadas idades. E aonde que eu começo? Quando realmente a criança está pronta, quando ela realmente está madura. E quando eu termino? Quando ela tem que dar o próximo passo, quando ela está pronta, quando ela realmente você olha e diz assim, bom, a minha parte eu fiz, agora está aqui, né, a pessoa que vai dar continuidade. Então, é muito importante que você faça, sim. Vai acontecer, inclusive, de você receber crianças com idades mais, por exemplo, crianças com 10, 11 anos, que muitas vezes não tiveram esse trabalho, vai. E aí você vai perceber que, às vezes, uma criança com 10, 11 anos, que você deveria estar trabalhando algumas coisas, você tem que voltar com ela para trabalhar aquilo que faltou, porque ela não progride, ela não vai, ela não consegue executar porque falta base. E aí, quando você entende isso, facilita para você, e aí o método faz a diferença, e aí você enxerga o resultado, e aí você vê que a criança evolui, e aí os pais enxergam, e aí você pode mostrar, inclusive, a evolução. Agora, se você não entende isso, muitas vezes você fica perdido, perdida, né, na aula, e você acha que muitas vezes o problema é seu. E às vezes não é, ou às vezes é, porque pode ser que você não sabe o que está acontecendo. Então, esse conhecimento tem que saber. Tem que saber. Então, por isso eu bato novamente na tecla que eu comecei lá no início. Eu posso trabalhar o que eu trabalho com o adulto, com a criança, simplesmente facilitando o movimento? Me digam vocês agora. Vocês acham que dá para fazer um trabalho que é feito com adulto, simplesmente colocando de uma forma mais fácil? Não. Por quê? Porque a criança está em processo de desenvolvimento físico, cognitivo, motor, intelectual, enfim, ela vai estar amadurecendo. E muitas vezes você pode estar trabalhando os mesmos movimentos, mas a criança vai associando, ela começa no inicial o movimento, ela vai para o elementar até que ela fique no estágio maduro. Inclusive, isso acontece e é perceptível quando você trabalha, tá? Então, você vai ver que às vezes você vai ensinar, por exemplo, o Roleleca Ball, tá? Vou ensinar o Roleleca Ball para uma criança de 6 anos. Ela vai ter um trabalho, um movimento sendo executado, mas ela tem mais dificuldade de executar esse mesmo movimento do que uma criança de 10 anos, que já tem as habilidades mais trabalhadas, e aí ela consegue já inserir esse movimento e já pular diretamente para o estágio maduro. Então, é perceptível isso. É muito importante que você entenda, é muito importante que você tenha essa segurança para que você realmente possa fazer um bom trabalho, para que você seja um profissional diferenciado, inclusive, que as pessoas percebam que você é uma profissional, você é um profissional que sabe o que está falando, que sabe por que aquilo está sendo executado, que sabe, inclusive, se eu chegar alguém lá questionar, você sabe por que você está fazendo aquilo. Porque você estudou, não é simplesmente estou fazendo porque sim. Não, tem que saber por quê, tá? Então, importantíssimo você ter essa clareza. Vânia, eu posso então trabalhar com 2 anos? Não, por quê? Porque ainda não está pronto, tá bom? Então, para resumir, o método, e volto a frisar, um método que eu ensino, tá? E eu não tirei só da minha cabeça, tá? Não tirei só, porque eu acho que é desse. Não. Eu tirei de dados, de estudos e de, inclusive, experiências. Porque aqui o estágio elementar é dos 3 anos em diante. Só que com 3, as crianças de hoje não evoluem. Aí realmente dificulta para você. Então, eu já tenho esse corte e indico, inclusive, que você possa seguir isso para facilitar a sua vida também. Tá certo? Feito, gente! Era isso, gente. Tchau, tchau.